Agora vai. Famoso. Vai ficar famoso, Max, né? O Max vai ficar famoso. O Max é nosso cachorrinho. Ah, sim. Que raça é? Shih Tzu. Ah, A gente tem mais uma que tá dormindo lá embaixo. sei. Aqui está escrito, a reunião está sendo transmitida agora em Facebook. Exato. Uhum. Ok. Perfeito. Deixa entrar mais algumas pessoas e aí a gente inicia. Eu vejo só você, né? Exato, exato. Tá. Aqui eu tenho todo a lista das pessoas que estão entrando. Ah, ok. Ok. Bom, vamos iniciar. À medida que as pessoas vão entrando, a gente vai, enfim, tendo elas um pouco mais atualizadas. Bom, pessoal, eu sou o Felipe do Vôlei de Primeira. Como eu já tinha feito anteriormente, essa é mais uma direta, uma live com ídolos do passado, pessoas pelas quais torcemos, choramos, vibramos, enfim. Hoje, ela me deu esse presente, né? A convidada de hoje é a estrela romena Cristina Pivi, uma jogadoraça que fez um sucesso enorme no Brasil, na Itália, na França, enfim, uma figura conhecida no mundo inteiro. Bom, Cristina, olha, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, e antes de mais nada, eu queria desejar para você um feliz Dia das Mães e para todas as mães que estão nos assistindo. Beijo! Felipe, oi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem aí? Muito obrigada, fiquei muito feliz, honrada com esse teu convite, de estar aqui com o Brasil, mais perto um pouquinho do Brasil, né? Eu sinto saudade, quase 2 anos que eu não volto para o Brasil, né? Mas, assim, para mim é uma honra estar aqui. Vamos falar de vôlei também, falar de que eu fiz na vida, de que eu consegui na vida, da minha paixão, que é o vôlei, né? Então, é o melhor assunto que podia ter aqui, né? Então, um abraço também para todas as mães, né? Feliz Dia das Mães. Na Romênia não existe isso. Hoje não é comemorado. Não, na Romênia não é comemorado o Dia das Mães, só o Dia das Mulheres, que é dia 8 de março, que é no mundo inteiro, mas Dia das Mães não é comemorado. Então, mas hoje eu tive presente dos meus filhos, surpresa, tive flores, tive um ursinho, tive chocolatinhos. Sim, então foi assim, um dia especial mesmo. A gente fez karaokê antes de entrar aqui na tua live. Ah, ok. Muito bom, sensacional. Bom, pessoal, antes de entrar no ar, eu e Cristina, a gente fez, para fazer essa live acontecer, a gente fez um verdadeiro cálculo, né? Porque, na verdade, ela está na Romênia, eu estou na Itália, e aí tentamos calcular uma hora que seria boa para o Brasil, o fuso horário da Romênia é diferente daquele da Itália, enfim. Mas, no final das contas, é o que mais importante, o que conta é que conseguimos. Cristina, como você está, antes de mais nada, e como você está vivendo essa quarentena aí na Romênia? Felipe, eu vou te falar só uma parêntese, né? É muito estranho me chamar de Cristina, porque normalmente me chama de Pivi, né? o mundo do vôlei me chama de Pivi. Então, Cristina é ótimo para mim, nome assim, é extraordinário, óbvio, mas assim, é muito, né, um pouco estranho, mas enfim, perfeito. São 2 meses que a gente está em quarentena, né? A gente está isolado, eu saio principalmente para ir fazer compras, ajudar minha mãe também um pouquinho, mas assim de longe, né? Não posso ficar muito perto dela, a gente está se protegendo bastante, a gente está se cuidando bastante. A gente teve um pequeno imprevisto com a Nicole, que ela teve uma infecção urinária bastante grave, ela ficou no hospital, então eu precisei me dividir entre Patrick, que ficou em casa, e Nicole, que estava no hospital. Então eu fiquei meio assim, né? Mas o resto, assim, a gente está levando bem. Eu te falo que, assim, para a gente foi muito bom ficar em casa, porque a gente viaja muito, a gente tem uma rotina muito acelerada, né? Então, esse break que a gente teve
para nós, para nossa família, para o nosso íntimo, foi espetacular, assim, sabe? A gente compartilhar mais as nossas emoções, nos conhecer mais, entrar mais no profundo das nossas vidas, assim, né? Aproveitar para mandar um beijo para os membros que estão nos assistindo. Quem não está vendo também, além da Josiane, é a Keba Phipps, a americana Keba Phipps. Uau, Keba! Meu amigo Ângelo. Come stai, Kiba? Quanto tempo che non ci vediamo, Madonna! Giocavamo insieme, wow! Insieme no, avversaria sempre, no? Jogadoraça. Pivi, você iniciou sua carreira jogando no Dinamo de Bucareste, né, a capital da Romênia. Depois foi para a Itália e depois foi jogar no Brasil. Por que o Brasil? Felipe, na verdade, eu comecei a jogar na minha cidade, né? Ah, ok. Tá escrito isso, em Turda. Então, eu comecei a jogar lá com 8 anos. Eu joguei 5 anos, fiquei 5 anos treinando lá. Eu joguei um só campeonato juvenil de 13 para 14 anos. Aí, depois, o Dinamo me levou para jogar lá, né? Ok. Então, pode falar. Romênia, Itália, Brasil, França, enfim... Foram várias casas que você teve ao longo dos anos. Quantos idiomas você fala, Pirvi? Eu falo, sei lá, 4, 5, não sei, a gente se vira. Italiano, já tem a sua palhinha. Romeno, obviamente. Inglês, espanhol, um pouco de francês, então... O russo fala? A gente russo muito pouco. Eu sei assim, Panimai Paruski, Davai, Din, Vatrichetur, Kagdila, não sei o quê. Então, essas coisas eu pouco, mas... No sinal, eu gostaria de até aproveitar a oportunidade para dizer que quarta-feira, agora no dia 13, às 13 horas, horário do Brasil, estaremos aqui com a grandíssima Irina Kirilova. Uma grande minha amiga, viu? Perfeito, ela. Você é de qual cidade mesmo, da Romênia, Pirvi? Do norte? Eu sou de Turda mesmo, no centro, na Transilvânia, na verdade. Tanto que quando eu jogava no Brasil, me chamavam de Draculina, né? Porque na região da Transilvânia, então, a gente estava, né, sujeita a pegar o sangue. Brincadeira. Uma das causas que fez, né, você deixar as quadras foi também o problema cardíaco que se apresentou, né? Como está a sua saúde agora em relação a esse problema? Eu tive esse problema em 2006, né? Eu me curei, eu fiz 2 cirurgias, uma no Brasil e uma na Itália, em Milão, né? Com 2 grandíssimos médicos, um no Brasil, que é o Dr. Constantini, de Curitiba, e um que é Dr. Papone, que é de Milão, né? Do San Raffaele de Milão. Então, foram grandes 2 médicos que, assim, eu tive privilégio de, tanto como pessoas, como psicólogos, como pessoas grandes, como profissionais, nem se falam, né? Que são 2 melhores do mundo na área deles, né? Então, assim, eu depois de alguns meses, passaram alguns meses, eu fiz exames 100%. Então, assim, eu fiquei 100% curada, não teve mais nada. Até podia ter voltado em 2007 jogar, só que, né, na época eu estava casada, a gente teve... Queria para ter mais uma criatura, olha aqui, que está do meu lado, então estou muito feliz por causa disso. Mas, graças a Deus, assim, tudo tranquilo, foi um susto na época, né? Mas por causa disso que eu não voltei a jogar, para me dedicar mais à família, ter mais, né, ficar mais junto, enfim. E no total, quantos anos de vôlei profissional? Felipe, eu comecei com 14 anos, né? Joguei há 20 anos profissional. Ok. Foi difícil, Pirvi, se adaptar a uma vida sem vôlei? Uau! Felipe, foi assim, quando eu parei de jogar, né, eu me dediquei, eu fui empresária do meu ex-marido, né, então sempre fiquei no mundo do vôlei, só que depois da minha separação, eu não quis mais saber de vôlei. Então, eu quis pegar a minha história, coloquei numa gaveta, eu falei, deu de vôlei feminino, masculino, não quero mais ver, não quero mais escutar, não sei o quê. Aí, depois de 8 meses, mais ou menos, eu falei assim, eu fui fazer um curso de coaching.
Então Sim. eu vi que realmente eu não posso jogar fora a minha história, a minha vida, né? Porque isso que eu tinha feito, eu fiz uma grande história, uma bonita história, né? Então eu preciso levar para frente isso. Eu preciso mostrar para as pessoas, eu preciso dar para as pessoas. A minha obrigação, né, a consciência minha, para dar para as pessoas o que o vôlei me deu. Então um pouco do que o vôlei me deu, eu preciso devolver para as pessoas, né? Porque a oportunidade que eu tive, sair de um país comunista, uma cidadezinha que tinha 80 mil habitantes, que mal falava romeno, sair para vencer o mundo, todo mundo pode fazer isso, né? Óbvio, com sacrifício, com disciplina, com dedicação, com perseverança, mas a gente pode fazer, a gente tem dentro da gente essa força, né? Pirvi, se você pudesse voltar no tempo, você, do ponto de vista da carreira esportiva, você faria alguma coisa diferente ou repetiria tudo o que foi feito? Tem alguma coisa na sua carreira esportiva que hoje você diz, esse parênteses eu poderia, enfim. Você leu o meu pensamento? O quê? Sim, ela tem. O quê? Qual é? Ela, o treinador da seleção feminina pediu para ela se ela queria ir lá no se naturalizar brasileira. Ah, mas o Bernardinho? Ah, para jogar as Olimpíadas de 2000. Mas nesse período, exatamente eu queria entrar nessa parêntese. Você sabe muito de mim, bravo. Está atualizado. Exato. Realmente, isso é uma coisa que é a única coisa que eu voltaria atrás, assim, que eu faria diferente, na verdade, porque na época eu fiz o certo que eu senti fazer, a escolha certa. Eu fui muitos anos capitão da seleção romena, eu honrei a Romênia, honrei o meu país, tudo. Então, foi aquela escolha. Mas hoje, com a mente mais madura, lógico, isso faria diferente. É uma pena que a questão da cidadania brasileira veio anos depois, né? Com a questão do casamento, enfim. Na verdade, eu não peguei até agora a cidadania. Eu tenho Registro Nacional de Estrangeiros. Eu sei que na internet todo mundo fala que eu já me naturalizei brasileira, tudo. Óbvio que eu não tenho sangue brasileiro, mas eu vivi muitos anos, eu tenho filhos no Brasil, né? Então, lógico que o meu pedaço é no Brasil, o meu pedaço na Itália. Então, eu me divido, eu sou Triângulo das Bermudas, eu estou falando, porque assim, entre Romênia, Itália e Brasil, eu sou assim, né? E aqui na Itália, a comunidade romena é bem, bem numerosa. Então, assim, Quando eu fui para a Itália em 91, não tinha tanta gente, né? Romena. Então, agora é muita gente romena que está na Itália, isso. Ok. Pirvi, como você já tinha falado antes, né, a questão do comunismo na Romênia, enfim, só abrindo uma parênteses aqui, pessoal, o comunismo do qual ela fala foi um período um pouco difícil, né, para aquele país, um período que passou, do qual eles viveram 45 anos e foi finalizado em 1989. Como você falou antes, você viveu esse período do comunismo na Romênia. Você se lembra, enquanto atleta, de ter sofrido algum problema, alguma perseguição, alguma restrição, alguma limitação, enquanto atleta? Não digo enquanto a vida de um cidadão comum. Por exemplo, você na época jogava no Dinamo de Bucareste? Isso, mas assim, eu quis ir para Dinamo de Bucareste, porque naquela época o Dinamo era o melhor time da Romênia, né? Okay. Então eu sempre fiz essas minhas escolhas, mesmo de criança, né? Não tinha tanta maturidade, mas eu falei assim, eu quero ir no melhor time. Então a Romênia era melhor, o Dinamo era o melhor time na época, né? Okay. Mas assim, tinha gente que não queria ir para Dinamo de escolha, mas você precisava ir, se eles te queriam, né? Então, eles realmente te obrigavam a fazer aquilo. Era uma imposição. Né? Era muito imposição. E outra coisa, eu jogava no Dinamo, como você falou, e a gente a cada 3, 4 meses tinha que ir no escritório de contra-informações, que eles Obrigado, filha.
que eles nos chamavam para falar assim, se você tem amigo estrangeiro, se você tem dólar no bolso, você não podia ter. Então, assim, tinha realmente muitas restrições, né? Quando a gente viajava para fora, a gente... Só um pouquinho, que minha Não, filha... tudo bem. Ela quer tirar foto aqui para a gente divulgar, desculpa. Então, assim, quando a gente saía, viajava para fora, chegava no país, principalmente se era Itália, se era França, Espanha, assim, eles pegavam os nossos passaportes. Então, a gente não tinha liberdade. Isso que é o comunismo, é uma coisa que mais é restrita, é o não liberdade de se expressar, de pensar, não te deixavam pensar, não te deixavam, sabe? E outra coisa que a gente tinha uma coisa, tudo era racionado, né? Todos os alimentos, pão, leite, óleo, então tudo tinha, por exemplo, 1 litro de leite, 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar por mês. E isso era Aproveitando essa deixa, eu de fato eu gostaria de saber para você desse período o que significava a fruta a laranja para você. Boa pergunta. Até hoje eu falo para as minhas crianças, eles falam, mãe, nossa, laranja. Assim, eu sinto o cheiro da laranja, eu sinto, assim, eu me vejo na infância, porque era o presente de Natal, que a gente esperava com todas as forças, com todas as energias, né? Então, assim, quando chegava o Natal e você ia lá, porque assim, né, Papai Noel, não sei o quê, e aí você ia lá, nossa, a laranja tá... Às vezes eu deixava lá, olhava para ela, não, mas sabe, eu vou comer, não vou comer, porque era muito difícil ter, né? Então, assim, óbvio que eu volto na infância, né? Quando penso na laranja, quando sinto principalmente o cheiro, né? Vivi, abrindo um parênteses aqui, eu vou fazer a pergunta do Fábio Correia, de um dos membros que está nos assistindo. Ele pergunta, como é que você conseguia essa proeza de atacar com os 2 braços? Foi uma coisa natural, era um dom, enfim, como é isso? Não, realmente não foi um dom, realmente eu tive uma grande besteira que eu fiz, eu fui fazer em Bolonha, você sabe, né, que tem motor show, né, que é exposição de carros, né, maravilhoso, internacionalmente, muito, muito famoso, não sei o quê. Sim. E a gente tinha jogado um dia antes, na quinta-feira a gente tinha jogado Jogo das Estrelas, acho que até a Kiba estava lá nesse jogo. E na sexta-feira eu fui fazer fui visitar, né, o Motor Show. Aí a gente, o que fez? A gente pulou um muro. Aí eu me segurei com os 2 braços e estava muito afiado em cima, estava zigue-zague assim, estava muito afiado. Então, quando eu voltei para o outro lado, eu não tirei a mão. Então, eu cortei os 4 tendões da mão direita. Só que eles me levaram para o hospital direto, né? Eu fiquei com as 2 mãos assim, tanto que eu desci. Aí eu olhei, eu falei, gente, como eu vou jogar? Porque no dia seguinte a gente tinha jogo no campeonato. Aí eu não pensei na dor, não pensei em nada. Eu falei assim, gente, como que eu vou jogar amanhã? Então isso era a minha preocupação, né? Eles me levaram para o hospital. Eles fizeram um teste, só que falaram que não tem lesão de tendão na mão direita, na mão esquerda também não tinha nada. Eles costuraram, acho que me deram mais de 80, 100 pontos entre a mão direita e esquerda. Me mandaram com as 2 mãos enfaixadas. Eu cheguei assim no sábado para o jogo, né? Imagina, foi aquele chororô de todo mundo, enfim. Aí o presidente, vou encurtar um pouquinho, o presidente quis me mandar embora porque eles precisavam de outra estrangeira, né? A gente estava no primeiro lugar, a gente perdeu 8 jogos de 9, então precisava se salvar, né? Aí eu falei, só que as meninas falaram assim, se vocês mandam embora a Pirvi, a gente vai embora também, não vai jogar mais. Então eu tive uma fidelidade, né? Uma fidelidade do time
que assim eu falei, gente, como que eu posso retribuir isso? Aí o que eu fiz? Com a mão enfaixada, eu estava assim, com a mão enfaixada, que a direita, depois da cirurgia, eu fiz cirurgia, né? Aí, depois da cirurgia, eu comecei a abrir os dedos, né? A cada hora eu abria, fazia movimentação para eu poder recuperar a movimentação dos dedos. Eu falei, mas eu preciso treinar. Eu ia lá no ginásio e comecei a jogar com a esquerda. Então, essa era a fachada, porque não podia ter impacto aqui, né? Porque senão o tendão elástico ele podia soltar. E aí eu comecei a atacar de esquerda. Eu comecei a fazer na parede recepção só com uma mão. Então, eu falei assim, comecei a sacar. Eu falei, eu vou voltar a jogar. Quando eles vão Então, assim, eu não podia parar. Então, assim que eu voltei, né? Então, assim, nos desafios, a gente fica mais forte se a gente quer realmente, porque na minha cabeça... Encontra as soluções. Bom, né? Então, por isso que eu voltei a ter mais habilidade. Então, assim, de um desafio que podia... Todo mundo falava que eu não podia mais utilizar a minha mão, né? Imagina jogar vôlei. Não, eu voltei mais forte, eu tive contratos melhores, eu tive resultados melhores, performances melhores, então... Sei. Pivi, você em 1997, se eu não me engano, não, eu acho que foi isso. Foi a sua primeira temporada no Brasil. Isso. Como foi a comunicação? Visto que você, talvez naquele período você não falava português. Como foi a sua comunicação com as suas companheiras e a ação técnica? Olha, eu sabia as besteiras em português, porque eu joguei com uma brasileira, Mariângela Sabino. Ah, sei quem é. Eu joguei com ela, eu morei com ela exatamente, era bem mais experiente do que eu. O meu técnico na época era Mauro Grasso. Mauro Grasso, sim. Na Itália. Então, eu morei com a Mariângela em casa. E o marido dela, quando veio para o Natal, ele começou a me ensinar todas as besteiras do Brasil, né? Tudo. Eu já imagino. Tudo. Isso eu sabia, mais nada. Eu cheguei no Brasil, tinha uma minha amiga que falava italiano, então a gente se comunicava, só que o Chico que foi... Isso, exatamente. Ele era técnico, então ele fala assim, né? Mais baixo, não sei o quê, ele fala rápido, ele não entende nada, eu não entendia nada que ele falava, ele me xingava porque eu escutava que sabia disso. Mas assim, foi um grande técnico. Nossa, agradeço muito por tudo que eu aprendi. Foi um grande desafio. Exatamente. Só que assim, a Globo também, eles me incentivaram a falar mais, porque eles sempre queriam que eu falasse ao vivo. Mesmo se eu não falava porcaria nenhuma de português, mas eu me forçava tanto a falar, que aí, sabe, me obrigava, né? Então, é uma língua latina também, como romeno, como italiano, então foi muito difícil. Hoje, quando eu vejo as minhas entrevistas antigas, falo, meu Deus, que vergonha, mas na época eu não tinha vergonha de falar, né? Então, ia, né? Bom, enfim, aproveitando para mandar um beijo para Pablo, que é um dos nossos moderadores, para Janina da Conceição, que esteve conosco. Abraço, Pablo, abraço para todos aí que estão nos assistindo, muito obrigada. O Edson Barbosa, que acabou de entrar agora. Vivi, qual era o segredo daquele timaço do MRV Minas de 2001, 2002? Que venceu, além da Superliga, né? Deixou para trás grandes times, que era o Rexona e o BCN. Qual era o segredo daquele time? Porque até mesmo na imprensa não davam o MRV Minas como o favorito. Realmente não dava como favorito. Venceu a União, Felipe. Quando o Rizola assumiu o time, ele veio falar para mim o seguinte, porque eu joguei 3 temporadas antes disso. Em todas as 3 temporadas, fui melhor pontuadora, né? E ele falou para mim assim, vamos fazer uma aposta. O que você escolhe? Você ser melhor pontuadora ou você ganhar o campeonato? Eu falei, lógico que eu troco todos esses 3 meus títulos de melhor pontuadora para o título do campeonato, né? Então, assim, na minha cabeça ficou aquela campeonato. Só que tivemos, durante o campeonato,
desafios, como em todos os times, né? Time feminino, difícil, a gente começou a perder, vamos trocar o técnico, não vamos trocar, vai mandar embora isso, vai mandar embora aquilo, sabe como que é? É clássico, né? Só que a gente se reuniu como jogadoras, fizemos uma reunião, as jogadoras, as principais jogadoras, e a gente falou, nós vamos ganhar esse campeonato. Então, assim, foi fantástico essa união, essa credibilidade, confiança uma na outra. Porque a gente só se olhava, então, assim, os treinos melhoraram, o grupo melhorou. Eu me lembro que a Lili, né, que jogava com a gente, a Lili, ela, no começo do campeonato, ela entrava na musculação, ai, não aguento mais, ai, de novo musculação, sabe, o jeito dela, amo ela sabe dessa história, né? Então, assim, eu falava, eu deixei ela 1 dia, 2 dias, depois de uma semana eu via ela, eu falava assim, Lili, quando você me vê, você vai falar o seguinte, Pirvi, eu estou ótima, eu consigo, eu posso, Aí, ela chegava de novo me olhava, ai, não. Falei, o que você vai falar? Pirvi, tô bem. Então, assim, sabe, fui na brincadeira. Então, mas no final ela falou, Pirvi, nossa, eu te agradeço muito por tudo que você fez. Então, assim, foi uma união, uma com a outra. Eu com a Fofão com outra. Então, assim, a força do grupo, porque o vôlei é o esporte mais coletivo que existe, né? Exato. Aproveitar para mandar de novo beijos para a Patrícia Trindade, a administradora da Web Vôlei. Oi, Patrícia. Para o Tibério, para o Tibério e para a Andresa Lopes, que chamou você de feiticeira. De fato, a próxima pergunta é bem relativa a isso. O que você tem falado dessa Pirvi feiticeira? O que é o ar místico da Transilvânia, que talvez enfeitiçou os mineiros? Não sei, né? Pode ser que um pouco teve, né? Só que, assim, em 97, quando eu fui para o Brasil, tinha o primeiro ano. Tinha a Joana Prado, que ela fazia aquele programa, né? Acho que na Band era, ou não sei, na Band, né? Eu acho. Né? Exato, na Band. Mas assim, como eu não olhava muito televisão, eu não sabia o que era, né? Aí o pessoal começou a me chamar Pirvi feiticeira. Eu nem falava direito. Eu falei, nossa, o que é isso, gente? Aí, lógico que você vê lá. Aí, um dia eu fui lá na televisão, eu vi essa, né? Que é a Joana Prado, né? Cabelo aqui, loira, pernuda, né? Então, eu falei, eu acho que é isso mesmo, né? Eu associei, né? Então, daí a gente fez na brincadeira. Então, eu tenho até caricaturas de feiticeira. Eu acho que até no Brasil eu fiz uma matéria com isso, né? Eu fiz com os cartadores de papéis. Então, aí eu me coloquei aquela máscara, né? Aquele véu. Então... nesses anos em Minas Gerais, você aprendeu a falar alguma gíria mineira? Uai. O trembom, uai. Ou as de ontem. Você é amiga das suas ex-companheiras do MRV Minas. Você é amiga de alguma? Você mantém contato com alguma? É isso que eu estou te falando. A Lili, né? A gente se encontrou bastante em Curitiba. A Ana Paula Volponi também. A gente, né? A Fofão, né? A Fofão eu falo bastante. A gente né? Quando tem algumas, né, dicas, algumas coisas assim, eu sempre tô, né? Ela tá comigo, eu tô com ela. A gente tem bastante contato. Você tinha alguma jogadora no Brasil que você admirava? Existia alguma... Nesses anos que você jogou, enfim, tinha alguma jogadora que você dizia, putz, essa é forte. E tinha muitas jogadoras boas, né? Assim, como na Itália também tinha muita jogadora boa, por exemplo, a Ana Moser também foi uma grande jogadora, a Leila também baixinha, mas que eu até joguei com a Leila, né? Era muito raçuda, era muito pro time mesmo. Então, assim, tinha bastante jogadoras, né? Boas. Mas a última vez que você esteve em Minas Gerais, você se lembra?
o ano e mais ou menos o porquê? Foi relativo a jogos, vôlei? Ó, em Belo Horizonte, eu tenho a família, assim, a família do Pelé, do vôlei, que ele foi Sei. tricampeão em Minas, né? Eles são padrinhos do meu filho, né? E da Nicole. Ah, Não estou te escutando, não tô te. sei. Acho que parou. Ah, agora estou te vendo. Ok, perfeito, perfeito. Então, eles são padrinhos dos meus filhos, né? Então, a gente tem Ok. muito. Até hoje eu tinha falado lá com a minha madrinha, eles foram também para mim como pais, né? Até eu liguei para ela hoje para dar Feliz Dia das Mães, porque eles praticamente me adotaram. Então, no sítio deles, eu tenho meu quarto e nosso quarto. Então, assim, então eu ia muito para Belo Horizonte. E tem uma grande minha amiga também, que nos encontramos em Curitiba, que ela mora em Belo Horizonte, uma outra amiga também de Belo Horizonte que mora agora nos Estados Unidos. Então, eu vou muito para Belo Horizonte, amo Belo Horizonte, então. Vivi, algum prato mineiro ou brasileiro que você costuma cozinhar na Romênia? Se você sabe cozinhar. Ó, eu sei, eu gosto de cozinhar bastante. Eu cozinhava muito, eu fiz até um curso de chefe gourmet em Gastronomia. Curitiba, sim. Esses dias eu fiz o empadão, né? Ah, o pão de queijo, sabe fazer? Ó, até eu falei para a Nicole, filha, a gente precisa fazer pão de queijo, que eu estou com muita saudade. Eu estou com saudade de Minas Gerais, do doce de leite É, com queijo. maravilhoso. Então, isso, assim, eu me lembro quando eu ia para o sítio, tem aquele doce de leite caseiro. Então, isso. É muito bom. Então, esse pão de queijo eu vou fazer, eu vou te mandar fotos vou fazer. Sei. Pivi, uma pergunta um pouco mais familiar, enfim. Você e o Giba, quando foi que vocês se conheceram? A Se você... gente se conheceu no Brasil, né? A gente jogou no mesmo no Minas, né? Ele jogou no Minas, eu joguei no Minas também. Isso em 90. 99. Em Ah, ok. 99, é. E atualmente a relação entre vocês, como está? É a relação de ele é pai dos meus filhos e pronto. Ah, ok, tudo bem. Você é a atual embaixadora, pelo que eu li, da Federação Romena de Vôlei. O que você tem feito para propagar essa disciplina esportiva no seu país? Sinceramente, isso é uma coisa que, desde quando eu voltei para a Romênia, e na verdade, desde quando eles me nomearam como embaixadora, é uma coisa que me frustrou bastante, porque a Romênia não tem essa visibilidade de aproveitar os ídolos, né? Tanto que, assim, desde quando eu voltei para cá, realmente, assim, a gente está se movimentando, eu por mim mesma também, para trazer o vôlei mais para cima, né? Então, assim, eu até tinha falado com a federação até no Brasil eu fui entregar um prêmio para Serginho, então para a gente, né, para a gente poder ter mais visibilidade, a gente poder trazer mais recursos para a Romênia, para poder crescer mais talentos romenos, porque assim, o vôlei na Romênia é bom porque tem muita estrangeira, mas não tem romenos. Então, assim, a gente tem que dar prioridade para os romenos, a gente tem que crescer romenos, né? Então, essa é a minha frustração, assim, sabe? Então, assim, como eles não fizeram nada, eu não posso. Eu fui propor uma coisa, depois fui propor outra, eu vi que tinha bastante resistência, eu falei, então tá bom, eu vou fazer por mim. Tanto que eu abri uma academia de vôlei. Exato, que isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Beleza. A situação do vôlei romeno atual, qual é? Como eu te falei. Existe uma Superliga, existe visibilidade na TV. Superliga, existe, tem uma televisão que está transmitindo alguns jogos, mas assim, a gente precisa crescer muito mais, mas precisa crescer como mentalidade, sabe? Precisa crescer como investimento no quê? Nos jovens. Então, a gente não tem investimento nos jovens, né? Nas escolas, a gente precisa colocar mais esporte
Nas escolas curriculares, né? Então, não sabe? Então, isso que a gente precisa, e isso é que eu estou fazendo agora bastante, né? Desde quando voltei, até para as televisões, estou falando, para as pessoas também aqui na Romênia se conscientizar que o esporte é prioridade, como educação, como saúde, o esporte, né? Então, isso que a gente ainda, as pessoas não se permitem de fazer esporte. Ah, nossa, não tem, óbvio, não tem tempo, mas é uma prioridade, né? Então, as pessoas assim, fora, eles são muito mais conscientes que uma meia hora de esporte por dia, 30 minutos de esporte por dia, pode te levar a uma saúde melhor, qualidade de vida melhor, tanto psicológica quanto física, né? Voltando à pergunta de antes, né, sobre a culinária, a Andresa Lopes cita o frango com quiabo e angu e o tutu de feijão. Não sei se no período que você Tutu de esteve. feijão. Bom, enfim. É muito gostoso, como toda vez que eu vou para o Brasil, a minha Dinda, ela faz, né? Eles gostam, o Dindo também, ele cozinha também, então a gente come bastante, gostam. Você falou antes a questão que a Romênia, enfim, tem até uma certa dificuldade de aproveitar, né, a visibilidade das estrelas, né, do esporte. Em relação à estrela, eu queria perguntar para você, qual a relação que você tem com a outra estrela do vôlei romeno, né, a Carmen Turlea, que fez por muitos anos um grande sucesso aqui na Itália. Eu acompanhei ela por alguns anos, né, porque ela sempre ganhava prêmios de melhor posta, maior pontuadora, enfim. Qual a relação que você tem com a Carmen Turlea? Que ela já parou de jogar também. Ela parou de jogar, a gente tá, né? A gente conhece a Carmen há muitos anos, porque a gente jogou na seleção, ela é um pouco mais nova do que eu, acho que 3 anos mais nova do que eu, então entrou um pouquinho depois na seleção, mas a gente jogou bastante tempo juntos, a gente, né, nunca jogamos no mesmo time no clube, né? Mas a gente jogou muito na seleção. A gente tem um respeito muito grande, a gente fala de vez em quando, assim, pelo Instagram, quando ela vem aqui para a Romênia também, a gente não deu tempo para se ver, que ela veio até para Cluj aqui, né, porque ela foi para a cidade dela. Então, a gente tem um bom relacionamento, nossa, uma grande jogadora mesmo. Isso também eu acho que ela também poderia ter, a gente poderia ter desfrutado muito mais. Eu até pensei um dia, se eu, né, quem for que está dirigindo a Federação Romena, não sei o quê, trazer essas pessoas que fizeram muito para o vôlei para nós aqui, para a Romênia, né? Então, ela é uma que eu sempre tenho em mente de a gente poder aproveitar a experiência que ela teve, títulos que ela teve. Ela é uma pessoa íntegra também, ela é uma pessoa muito sincera, muito, né? Uma pessoa excelente. Você é conhecida nas ruas quando está na Romênia? As pessoas lhe assediam, tiram fotos, reconhecem aquele é a PIV do vôlei, enfim. Como é essa relação? É a mesma coisa quando você está em Minas Gerais, por exemplo? Sinceramente, no Minas era muito mais, né? Quando eu jogava do que aqui na Romênia. Por quê? Aqui na Romênia o vôlei não é muito favorizado, como eu tinha te falado, né? Não se fala muito de vôlei. Só que quando eu voltei para cá, aconteceram não uma vez, mais de uma vez, que eu estava conversando com pessoas e falavam assim: ah, você jogou vôlei, nossa, legal, nossa, eu escutei aquela Cristina Pirvi, né, que joga no Brasil, que não sei o quê. Eu falei: ah, prazer, sou eu. Assim, mais de uma pessoa. Então, assim, as pessoas pegam, por exemplo, fui na polícia, né? Eu precisei trocar o meu carro, aí a placa, não sei o que, aí eu peguei, dei o documento, aí o cara olhava para mim, olhava para o documento, olhava para mim, não acredito. É você, mas entendeu? Então, assim, só que assim, eu joguei na Romênia, Felipe, 5 anos, desde 14 a 19. Então, é pouco anos atrás. Então, eu vinha para cá na seleção,
a gente não fez grandes resultados com a seleção, para dizer muitas medalhas, a gente teve alguns resultados bons. Então, eu saí da Romênia há muito tempo, então as pessoas me conhecem, muitas pessoas, pelo nome, não assim pessoalmente. Então, todo mundo agora, né, que eu voltei, agora é diferente, um pouquinho mais. Mas eu até guardo, eu te falo sinceramente, quando eu voltei, eu fiquei muito bem, assim. Porque, assim, eu tive uma paz, uma tranquilidade que, assim, eu fiquei eu mesma. Sim. Kivi, você, como já anteriormente já falou, jogou em grandes times aqui na Itália, né? Como o Medinex da Calábria e o Asistel de Novara, que por sinal Novara é bem pertinho daqui de onde eu moro. Como foram essas experiências? Você ganhou bastante títulos aqui, sobretudo com o Novara. Isso. Com Reggio Calabria também, mas com Novara, né? Que eu joguei o último meu time, que foi em Novara. Até eu pensei, sabe, antes de a gente conversar, eu pensei que eu podia ter até os jogos, que eu não tenho mais os jogos de quando eu joguei, quando a gente ganhou, por exemplo, a Copa Chef, que eu fui melhor jogadora, a Copa Itália, a Supercopa, eu não sei o que. Talvez né? você encontre alguma coisa no YouTube, porque o YouTube, nesses últimos meses, anos, propõe muitos jogos do passado. Exatamente. Tanto que até no Brasil tem um monte de pessoas que me mandam mensagem. Nossa, eu vi esse jogo, aquele jogo. Então, foi muito legal isso, sabe? Gostei bastante disso. Então, assim, Novara foi muito bom para mim. Fui, assim, tanto como grupo, como pessoas, como resultados. Para mim foi extraordinário. Como cidade, estava perto de tudo lá, sabe? De Milão. Queria ir jantar em Milão, ia para Milão. Queria ver né? Um teatro, uma festa, então era extraordinário, né? Você sempre jogou com muitas das melhores jogadoras do mundo, aqui, sobretudo aqui na Itália. Tinha alguma jogadora que te impressionava pela técnica, pelo poder físico, enfim? Você jogou... eu sempre gostei da Kiba, né? Da Kiba Phipps. Kiba Phipps, Ela fez história aqui na Itália, realmente. Fez uma história. E eu te falo assim, o que aconteceu comigo uma vez? Ela era sempre melhor pontuadora da Itália, né? A Kiba Phipps, sim. E eu, naquele ano, acho que não sei exatamente o ano, eu falei assim, eu era a segunda, né? Aí eu falei, eu quero ser a primeira, eu quero bater essa menina, eu não sei o quê. Eu pensava comigo mesmo, o que é que eu posso fazer? Aí um jogo assim, tinha um jogo importante, não sei o quê, eu falei, o que é que eu vou fazer? Ela atacava por cima, né? Porque ela saltava muito, atacava por cima, imagina. Eu falei, eu vou fazer isso também, vou atacar por cima, vou fazer isso, não sei o quê. Óbvio que eu fiz 5 pontos naquele jogo, então fui, acho que é pior que o meu jogo da minha vida, né? Eu cheguei em casa, me olhei no espelho, eu falei assim, você é a Cristina Pires, você não é a Kiba Phipps. Então você tem que jogar como você sabe jogar, tecnicamente, isso, com a tua velocidade, então com as tuas qualidades. Aí, a partir daí, eu pensei sempre, eu preciso fazer o 100% do que eu posso fazer. E aí foi disparando, né? Aí fui jogando bem, sempre melhor. Então, assim, óbvio, mas ela realmente me impressionava. Gostava bastante dela. Era muito diferente o estilo de jogo entre o Campeonato Brasileiro, a Superliga e o Campeonato Italiano? Talvez sim. Tinha bastante diferença, porque no Campeonato Italiano, as estrangeiras tinha só 2 estrangeiras, no Brasil também. Só que, assim, eles focavam muito que as estrangeiras precisavam só atacar, só fazer pontos. Uma máquina de pontos, praticamente, né? Então, assim, você era contratada mais pela tua habilidade de colocar a bola no chão. Aí eu me foquei nisso, né? Quando eu fui para o Brasil, que eu te falei com o Chico dos Santos, então ele me encheu a paciência. Ele falou assim, não, primeiro, porque eu sempre fui, mesmo os títulos que eu ganhava, ou com a seleção, ou nos campeonatos, melhor recepção, melhor pontuadora, melhor atacante, melhor defesa. Então eu era muito completa como jogadora, né? Então, assim, o Chico, óbvio que ele, né,
grande treinador, ele viu. Então, ele falava, não basta só atacar, você precisa receber, precisa sacar bem, precisa bloquear, precisa defender. Aí, óbvio que o meu cérebro começou, né? Eu A dar comecei importância a outros fundamentos. a todos os fundamentos. Então, aí foi um grande passo para mim, um grande crescimento para mim, né? Então, isso que era, assim, na Itália era um pouco mais lento o jogo, no Brasil era mais rápido. Então, era muito mais acelerado, muito mais combinações, era muito mais dinâmico, treinamentos eram diferentes, a gente quase todo dia fazia preparação, musculação. No Brasil. No Brasil. Na Itália faz 2 vezes por semana. Então, assim... Vivi, eu vou te falar alguns nomes, vou citar alguns nomes, e aí você fala o que você acha delas, ok? Dá um pequeno comentário. Fofão. Excelente, única. William Carvalho. William, né? O treinador. O treinador, William Carvalho. Grande levantador. Sei. A Lang Ping, você trabalhou com a Lang Ping no Novara. Como foi trabalhar com a Lang Ping? Para mim, é o meu espelho de treinadora. Não é à toa que é quem é. Ela é uma pessoa muito inteligente. Ela é uma pessoa muito detalhista. Ela é uma pessoa... Assim, eu penso em treinadora, eu penso nela. Eu penso no treinador, porque ela prepara tudo, assim, tudo. Ela te coloca para pensar. Ela não é... faz vídeo, tá, isso. Não, você tem que pensar, você tem que trazer de dentro de você as suas habilidades. Então, Perfeito. melhor que todos, eu acho. O Rizola, o Antônio Rizola, que é o atual técnico da Colômbia. Ele está no meu coração, né? Uma pessoa, sim, excelente para mim. Vivi, alguma derrota que até hoje você não se esquece? Derrotas é quando perde campeonato, né? São assim. Mais alguma que te marcou ou, enfim? Não, essa que quando a gente jogou contra o Rexona, né? Que a gente perdeu, acho que 99, 2000, né? Exato. Quando você era dirigida pelo William Carvalho. Isso. Então, que Então, o último jogo foi bem 3-2, né? Foi 3-2, bem difícil, bem. Então, assim, isso marca, né? Isso é. E na Itália também teve com o Reggio Calabria também, que a gente perdeu. A gente jogou contra, acho que Bergamo, a final. A gente teve contra o Perugia, que a gente jogava, tinha Mireia Luiz, era Regla Torres, acho que Agüero, mas tinha mais alguma que a gente fez 5 jogos na semifinal e 5 jogos com Bergamo na final. E a gente perdeu, o último jogo foi 3-2, também assim, a gente... Então, isso marca, né? Isso são... coisas que ficam. Você acompanha a Superliga Brasileira, Campeonato Italiano? Sim. Você ainda acompanha o vôlei atual, no geral? Você está bastante ligada? Sim. Ok. Assim, não sei todos os nomes, ainda não sei todas as... Mas, né, a gente... Pivi, como foi que surgiu essa sua ideia de criar a Academia de Vôlei Pivi 11? Quantos alunos você tem? Como foi essa... Desde quando? Enfim. Né, como eu te falei, quando eu voltei para cá, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Você voltou para a Romênia em... Eu voltei para a Romênia em agosto de 2018. Ok. Então, vai fazer 2 anos agora que eu voltei, né? Mas eu sempre quis fazer academia de vôlei, mesmo no Brasil, antes, quando, né, antes de tudo, quando eu estava casada, depois, enfim, sempre quis fazer, porque, né, uma coisa que a gente precisa, eu gosto de trabalhar também com as crianças, eu gosto também de, né, retribuir, como eu tinha te falado. Então, isso ficou muito forte dentro de mim, né? Sei. Óbvio que quando eu voltei para a Romênia, nada melhor do que fazer a minha própria academia, né? Então, com o meu nome, com o que eu, né, as minhas experiências, óbvio que você precisa de pessoas ao teu redor que te ajudam, que te instruem para... você não pode fazer nada sozinha. Então,
até eu chegar, me adaptar um pouquinho, achar as pessoas certas, observar um pouco o que precisa, o que não precisa, qual que vai ser o formato, qual que vai ser a modalidade certa para eu poder dar para as pessoas o que assim, um diferencial, né? Então, isso, né, eu pensei de fazer. Então, óbvio, PIRV 11, porque eu sempre joguei com 11, né? Meu nome, né, é bastante conhecido e forte, né? Então, assim, PIRV 11. Então, fui dia 11/11, PIRV 11, né? Então, e quantos alunos você tem hoje na sua academia? Eu tenho... porque, assim, eu quis trazer só crianças, né? De 8 a 16, 17 anos. Só que se inscreveram adultos também bastante. Aí eu falei, gente, a gente tem que fazer. Então, a gente começou a ir atrás do ginásio, porque assim, tem bastante dificuldade aqui com ginásios. Então, a gente tem uns 60, 70 alunos entre pequenos e adultos, né? Mas, assim, não se falando muito de vôlei na Romênia, então tem bastante, ia crescendo, né? Então, com essa pandemia, um pouquinho né? Óbvio, todo mundo precisou ficar em casa, mas assim, eu estou muito feliz com o resultado, estou muito feliz com as pessoas que vieram, né? Eu estou muito, muito satisfeita, assim. Ok. Abrir um parêntese para mandar um abraço para o Alexandre Lafayette, meu amigo do Brasil. E só lembrando para vocês que na quarta-feira, sempre aqui no Vôlei de Primeira, às 13h, estaremos com a grandíssima Irina Kirilova. Pivi, você era supersticiosa antes dos jogos? Você tem algum ritual? Aquele cabelo, aquele cocô, era algum ritual? Ó, eu sempre jogava acima, não porque dava sorte, porque assim, eu sempre pensei que quem dá sorte é a gente mesmo, né? Eu acredito muito em Deus, então Deus para mim é que me dá sorte, mas a sorte nós que fazemos, né? Então nós fazemos com o nosso suor. Não tinha muitas coisas assim óbvio, a gente falava o Pai Nosso antes de entrar, né? Mas nada demais assim. Desculpe. Os seus filhos atualmente jogam vôlei? A Nicole está jogando vôlei, ela começou a jogar profissionalmente. É a mais velha. A mais velha, vai fazer 16 anos agora em agosto. Que posição ela é? Ela é ponteira também, mas eu acho que ela tem mais qualidade de oposta do que ponteira. Nossa, que pressão. Ponteira passadora, as mesmas posições dos pais. Não pois eu acho que muita pressão, então por isso que ela não gostou no Brasil fazer vôlei, porque tinha muita pressão. Então aqui na Romênia estava mais tranquila, ela começou a jogar, ela começou a se apaixonar, porque assim, na verdade, eu falo para eles, se você quer fazer algo, tem que amar, não tem que gostar, porque não basta gostar, tem que amar, porque você ama, você se sacrifica, você se dedica mais, você se empenha mais, você, né? Se você só gosta, quando vem dificuldade, tá bom, eu vou para outro lado, né? Ele joga futebol. Ele joga futebol. Ele é muito talentoso também no vôlei, mas por enquanto ele está no futebol. E conseguiram se adaptar bem aqui na Romênia? Graças a Deus estão muito bem. Não, assim, era um desafio para mim, né? Uma grande suspense assim de eles se adaptarem, mas se adaptaram super bem. Estão falando bem romeno, eles não falavam. A Nicole falava um pouquinho mais, mas Patrick não se recusava a falar. Mas eles falam muito bem romeno, inglês, tem amigos, graças a Deus, bem mesmo. Tudo certo. Pivi, faltam 2 perguntas para concluir essa nossa live. A penúltima. Eu gostaria que você... Pronto, hoje você é uma técnica, mais ou menos, uma técnica de vôlei. Você, enquanto técnica de vôlei, crie o seu time dos sonhos. Uau! Uau, que responsa! Jogadoras do Brasil, jogadoras com quem você jogou na Itália, enfim. Hoje, se você pudesse criar
um time dos sonhos, quem seriam as... Não Certo. sei se as 6, tirando a líbero para fazer as centrais passarem, ou as 7 com a líbero. Deixa eu pensar. Com as 7. Tá, então a Fofão, primeira, lógico. Eu também junto? Não, você como técnica. Ah, eu como técnica? Tá, então a Como Fofão, levantadora, as centrais. as centrais, a Thaísa, É. assim, e... Deixa eu pensar. Pode ser jogadoras na Itália também, é com quem você jogou contra ou com na Itália. Eu estava pensando, tinha uma russa, né? Mas agora não me lembro mais como que chamava. A Tischenko, Como? a Elisabetta... Ogienko, Valentina Ogienko, sim. É. como central, ela era muito boa mesmo, né? Bom, centrais Thaísa e Ogienko. É, As pontas... como que é? Como que chama? A oposta da Itália. Egono. Egono, Paula É. Egono, como oposta, né? Exato. E agora como ponteiras, que responsa! Já sei de uma, mais ou menos. Eu acho que você vai convocar ela, mas vamos ver. Quem? Não, não, até a Sheila podia ser como oposta, né? Como oposta. Mas Egono realmente é Egono. Sim, sim. Como ponteiras, a Natália. A Natália, muito boa. A Natália e quem que eu vou chamar para receber, né? Para passar, para passadora, né? Eu acho que é a Agüero, né? A Agüero também, ela jogou. Ela jogou como ponta também. Ela jogou como ponta. Uhum. Exato. E líbero, acho que tem que ter um líbero, ou não? Eu abri essa sessão para você. Vá. A líbero, a Paula Cardulo. Que provavelmente estará aqui conosco na próxima semana, talvez. Enfim, eu estou tratando ainda com a Paula Cardulo. Era sensacional também ela. Sensacional. Mandar um beijão também para a Irina, que não está nos vendo. Tchau, Irina, um bacione. Ciao Irina, ti seguo. Mercoledì starò qua. Ok, grazie. Niente, quindi Paula Cardulo. Così, assim a gente fecha a nossa equipe. Quem é Cristina Pivi? Uau! Eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher vitoriosa, mas eu sou uma mulher delicada também, sou sensível, sou leal, sou generosa, sou uma grande profissional, sou uma amiga muito fiel, muito dedicada, sou perseverante, bastante perseverante. Às vezes eu sou muito perfeccionista, então trabalhei bastante até com psicólogo sobre isso, sobre perfeccionismo e flexibilidade. Então andaria muito bem com a filosofia do Bernardinho. É verdade. Então, e além do mais, eu também, não sei se você adicionou a questão também de ser guerreira, porque, minha gente, essa mulher, no final do comunismo, ela saiu nas ruas da Romênia com a bandeira para festejar, comemorar o fim do comunismo. Não sei se vocês têm ideia do que isso pode representar, enfim. Então, você falou que é guerreira, se você não falou, eu estou adicionando. Não falei, mas tudo bem. É verdade, é verdade. Pivi, um beijão para você, olha, foi uma felicidade, um enorme prazer tê-la aqui conosco. O nosso grupo só tem a agradecer para você. Muito sucesso para você nessa nova nessa já iniciada empreitada do Academia de Vôlei Pivi 11. E quando você quiser, estamos aqui às suas ordens. Felipe, eu tenho também um time onde a Nicole joga, que é um time de segunda divisão. Na Romênia, sempre. Na minha cidade, que eu fiz também. Então, a minha academia, que é privada, que é particular, né? E o time de segunda divisão que a Nicole está jogando. Né? A gente foi primeiro ano. Você, além de trabalhar na Federação Romena como embaixadora de vôlei, ter essa academia, você também é dirigente?
Eu sou dirigente e técnica também do time. Do time da sua filha? Segunda divisão da minha filha, que é o time que a gente jogou segunda divisão, né? Divisão B, como seria. Mas você não dirige a sua filha? Não entendi. Não entendi. Você não dirige a sua filha? Você não é técnica da sua filha? Você é técnica da sua filha? Sim. Nossa, que responsabilidade. Sim. Como é, ossos do ofício, né? Como se diz no Brasil. Verdade. Vivi, mais uma vez, olha, brigadão. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco. Obrigada. Você é show, você é 10. E quando você quiser, estamos aqui com as portas abertas, ok? Muito obrigada. Um abraço para todos vocês aí, ó, de coração. Obrigada de estar aqui com vocês. Foi um grande prazer, assim, uma honra para dividir esses momentos com vocês. Beijão. Tchau, pessoal. Gostaria de agradecer para todos vocês e relembrar mais uma vez que na quarta-feira, às 13 horas, horário do Brasil, estaremos aqui com a grandíssima ex-levantadora da seleção russa, não, da seleção soviética e também da seleção croata, a Irina Kirilova. Tchau! Tchau!